Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um fluxo de caixa com movimentação. Então você vai aprender do zero como fazer um fluxo de caixa com movimentação, onde a gente vai usar vários recursos interessantes no Excel. Não perca, eu vou mostrar bem passo a passo para você e o link para download aqui desse material da aula está aqui embaixo na descrição gratuitamente para você. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais. E também se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel. Nela você tem uma formação então que vai do Excel básico até o VBA, com 6 cursos, de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro HP12C. Você tem ainda Excel Dashboards e você ainda tem por último então lógica de programação em VBA, 84 horas de vídeo, tá? Com uma formação com mais de 300 horas ali para você fazer entre os exercícios e todo o tempo que você vai demorar para fazer ali. Você tem também acesso vitalício a isso, então você pode fazer com o teu tempo, no teu horário, nos dias em que você quiser. Pode usar então no teu tablet, celular, no computador da empresa, no de casa. Todos os cursos são certificados, então são 6 certificados no momento e sempre que tiver uma atualização, você vai receber também, inclusive com novos cursos nessa formação. É uma formação muito profissional e nós damos 30 dias de garantia para você. Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá então criar a nossa tabela de fluxo de caixa com movimentação. Bom, então a nossa estrutura inicialmente é essa. Eu já deixei um pouco da estrutura pronta, né? Então você tem as configurações, que é onde nós teremos então as nossas contas, onde será lançado saldo de banco, resgate CDB, duplicados RCB, resgate FIF. Então aqui você tem os lançamentos, né? Os tipos de lançamentos que você vai ter. Aqui você coloca o que você quiser. Em dados é onde você vai lançar. Então como é que eu fiz aqui? Eu já deixei meio pronto porque precisávamos aqui que já ter uma estrutura para a gente poder trabalhar com dados ali. Mas basicamente é assim, ó. Então você vem aqui, por exemplo, data, tipo, valor, e aqui eu selecionei e fiz isso. Alt T, TA, para transformar ele então em uma tabela, e marquei, minha tabela tem cabeçalhos. No primeiro campo, data. No segundo campo eu coloquei aqui, ó, fazendo assim, ó. Dados, validação de dados, lista, e da lista eu fui em fonte e selecionei então os nossos tipos de dados ali. E pronto, está aqui o nosso tipo de dados. Interessante de notar que agora, aqui com o Insider, eu consigo também digitar e ele já tem o autocomplete. Então olha só o que acontece, agora quando eu escrevo resgate ele já aparece, ó. Nota também que quando eu clico, a lista já aparece para você automaticamente, olha que legal. Mudou e ficou bem bacana, né? Olha só que interessante. Então, tab ele já crava os dados. E aqui, por exemplo, R$50. Daí você vai colocar segundo lançamento e por aí vai, tá bom? Feito. E não precisa fazer nada, né? A validação de dados funciona em qualquer um. Vai estar sempre assim, ó. Certo? Feito. Então, o que a gente tem aqui? Então, a camada de configurações, a nossa planilha de configurações, onde teremos, então, as configurações dos dados. Os dados em si, onde vai ser feitos os lançamentos, então o lançamento sempre aqui embaixo, né? Como você pode notar, fica o cabeçalho aqui quando a gente tem a tabela. E daí só coloca os dados ali e ok. E depois a gente tem a camada de apresentação, que é onde nós iremos montar então o nosso fluxo de caixa com movimentação. Voltando então, nós temos algumas configurações que precisam ser feitas antes da gente prosseguir. A primeira que nós precisamos fazer então é a nossa data inicial, a nossa data mínima, onde ele vai ter ali então a nossa movimentação. E a outra que a gente vai ter aí também vai ser a camada de movimentação, onde ele vai começar então 0, 1, 2, 3, para ele ir rodando então ali as datas, tá? Então a primeira que eu vou colocar aqui é a data, e aqui eu vou colocar 1/1/2022, que vamos dizer que se fosse a nossa primeira data que eu tenho lá, eu preciso dessa informação aqui, Alt TTA, mantive assim, ok, tá? Já coloquei aqui. O formato, você pode vir aqui, selecionar essa tabela aqui, pode montar ela assim com um pincel de formatação, ele já pega também. A única questão aqui é que você tem que colocar a data novamente. E aqui em design de tabela eu vou tirar linhas em tiras. E aqui nesse outro eu vou colocar como movimentação. Vai ser começando no 0, já vou explicar por quê. TTA, e vou dar um OK, tá?
Eu vou mostrar daqui a pouco por que precisa disso aqui, nessa camada de movimentação aqui, porque nós ainda precisamos configurar, então, os nossos dados, né? Precisamos configurar os nossos dados lá, para depois fazer, então, a nossa movimentação, ok? Aqui só tirei linhas e tiras e deixei assim. Então, perfeito? Deixa assim para você ver, então. Então, essas são as nossas configurações. A data inicial, que a gente precisa para o saldo lá, e a movimentação, onde ele vai começar, então. Agora, voltando para o fluxo de caixa, nós vamos, então, montar o nosso fluxo de caixa, onde nós teremos, então, a partir daqui da coluna da linha 4, nós vamos colocar aqui o dia, e aqui para o lado nós vamos ter, então, as datas, começando, então, a partir do dia 1º, dia 1, 2, depende qual data que você vai quiser, ele vai rodar, então, essas datas aqui, que a gente vai fazer com base naquela movimentação que nós temos lá. A nossa coluna de saldo, que seja tudo que é anterior à primeira data que movimentou. Então, o que eu preciso fazer, então, eu vou chamar a coluna de saldo aqui, e depois na coluna seguinte, então, eu vou ter, sim, as nossas datas, 1, 2, 3, 4, 5, e daí ele vai rodando também, vai mudando essas datas. Então, como é que eu vou fazer aqui na coluna D? Então, eu vou fazer assim, ó, igual, nós vamos lá na nossa data, mais a movimentação, tá? Então, essa é a data inicial, mais a nossa movimentação. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, 1 mais 0, 1 mais 2, 1 mais 3, e por aí vai. Então, tá aqui a nossa primeira data. Deixa eu mudar a formatação, eu vou colocar aqui, ó, só assim, e ficar melhor, mais organizado, tá bom? Então, vai ser assim, ó, nossos dados. Coluna D, coluna E, deixa eu mudar aqui também a largura dele, para ficar melhor. Deixa eu mudar aqui, de novo. DDMM, centralizado, tá ok. E aqui, a próxima data vai ser a data inicial, a data anterior, mais 1. Então, vai ser igual a esse, mais 1. 2, 3, 4... até o nosso 20, tá bom? E agora, quando mudar aquela movimentação, automaticamente essa data inicial muda e todas as outras vão mudar, passando então para frente, ok? Agora, nós já temos aqui os nossos dados, né? Agora vamos montar a nossa estrutura daqui para baixo, onde nós teremos então as nossas informações de entradas, as saídas e também o nosso fluxo líquido, saldo anterior e saldo do dia. Então, a primeira coisa eu vou botar entradas, e nas entradas eu vou colocar, então, aqueles itens que eu tenho relativos às entradas, que vão estar aqui em configurações, que são até o empréstimo sócio. Vou copiar eles, importante que tenham exatamente o mesmo nome, tá? Porque senão ele não vai somar corretamente. Vou dar um colar aqui, tá ali, ok? Agora, para saídas eu vou deixar uma linha em branco, saídas. Em saídas eu vou em configurações. Novamente vou pegar então fornecedores até impostos. Botão direito, valores. E tá ok. Vou deixar então mais uma linha em branco aqui. E mais aqui, essa também. E aqui eu vou colocar fluxo líquido. Fluxo líquido, que é o que movimentou então as entradas menos as saídas. Saldo dia anterior. E aqui o saldo dia, ok? Então, ficou com essa estrutura aqui. A partir disso, então, eu vou vir aqui e vou configurar, então, nossos dados, eu vou centralizar eles aqui. Ctrl 1, vou botar uma borda neles aqui, então. Contorno interna, ok. Feito. E aqui eu vou botar essa cor, uma cor que eu acho bacana, tá? Então, ficou assim o nosso cabeçalho. Esses dados aqui abaixo, até aqui, eu vou colocar também com aquela linha contorno, ó, esse contorno aqui que eu estou colocando, tá? Interna assim. E nessa linha que está passando aqui, eu vou colocar apenas, vou colocar ela assim também. Vou colocar ela assim também, porque aqui vai ter os totais, né? O total de cada uma das saídas, onde vai ter a soma, então, desses valores. Aqui abaixo, vou fazer de novo, mesma coisa, Ctrl 1, contorno interno, ok, tá ali as nossas informações. Fluxo líquido, vou selecionar somente a linha, Ctrl 1, contorno interno,
contorno interno preenchimento, vou usar esse preenchimento que é o que nós colocamos lá em cima. Pincel de formatação, clica 2 vezes no pincel de formatação e cola ele assim, ó, clicando 2 vezes, então ele já vai ficar marcado pra gente, tá bom? Eu vou colocar aqui em negrito também, mesma coisa para esses demais, tá? Pra gente ter aqui, então, esses valores destacados quando são os totais. Viu rapidinho, então a gente formatou aqui. Muito bem. Agora a gente já pode trabalhar com os cálculos, fazer as nossas somas. Veja só uma coisa. Aqui no saldo, a gente tem uma soma, então, de tudo que é anterior ao dia 1º, por exemplo, né? Se fosse dia 2, dia 3, então, tudo que é anterior ao dia 1º e com relação a saldo de banco. Então, eu tenho que somar somente quando for de saldo de banco e anterior ao dia 1º. Para isso, nós vamos usar o nosso famoso soma-cs. Então, você vai fazer assim, ó, igual soma-cs, abre parênteses. Qual é o nosso intervalo de soma? Ele tem 3 critérios iniciais. Intervalo de soma, intervalo de critérios e critérios. Intervalo de soma vai ser esse. Nossa coluna de valor. Já pegou ali em cima. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios. Bom, intervalo de critérios vai ser esse aqui inicialmente, que é o tipo. Ponto e vírgula. E o critério, vou voltar no fluxo de caixa. O critério vai ser quando for igual a saldo bancos, tá? Eu não gosto muito quando ele faz isso aqui, mas apertar B6 ali, ó, tá? E agora eu vou travar somente a coluna e vou deixar a linha solta, tá? Porque a linha solta, que à medida que eu for para baixo, então ele vai mudando, mas a coluna, à medida que eu passar para o lado, ele não vai mudar. Ele vai continuar sempre se mantendo na coluna B. Muito bem. Agora o que a gente precisa é que seja somado apenas quando for data menor do que dia 1º do 1, no caso ali. Então, como é que eu faço? Ponto e vírgula, mais um novo intervalo de critérios, e vou aqui de novo, e vou dizer então que a data, selecionei a coluna de data, ponto e vírgula, vou voltar aqui, seja, daí você vai colocar entre aspas duplas assim, ó, seja menor do que e-comercial, e daí eu vou colocar essa data aqui de cima, ó, menor que essa data aqui de cima. Nesse caso aqui, você vai travar ela inteira, porque nós vamos usar somente aquela coluna ali, né? Você vai travar sempre, porque ele vai pegar sempre a partir dessa data aqui. Para o saldo vai ser isso aqui. Então é isso. Quando a data for menor que aquela data ali. Fecha parênteses, dá um Enter e pronto. Não tem nada, porque não tem nada que seja menor do que 1º do 1, né? Eu vou colar para todos aqui, ó. Veja o que acontece. Todos eles estão somando certinho. Perfeito? Se aqui fosse dia 2, ele ia mudar automaticamente. Agora nós vamos fazer para os outros saldos. Vamos fazer ali também para o dia 1, dia 2, dia 3. Para todos eles nós vamos fazer também a soma. Só que nesse caso nós vamos fazer não que seja menor ou igual, mas que seja igual àquela data ali de cima, certo? Seja igual à data do dia 1º, igual à data do dia 2, igual à data do dia 10, por aí vai. Tá. Tem mais do que uma forma de você fazer isso, tá? Você tem uma forma de você fazer isso utilizando o soma-cs e arrastando para o lado, né? Que é a forma como a gente fez agora, exatamente a mesma coisa, né? Basta você vir ali e utilizar da mesma forma. E você também pode fazer isso utilizando as nossas matrizes dinâmicas, como eu vou mostrar para você aqui e fica bem bacana. Veja só. Então eu vou fazer aqui, ó, igual soma-cs, de novo, mesma coisa. Intervalo de soma. Daí eu vou pegar aquela tabela de valor, tabela 2 de valor, tabela 2 de valor, ponto e vírgula. Agora o intervalo de critérios vai ser esse daqui, então, né? O tipo, ponto e vírgula. E agora veja que interessante. Em critérios, ao invés de eu vir aqui passar um só critério, né? Que seria o tipo ali, eu vou passar vários de uma vez. Veja aqui, eu selecionei todos esses critérios de uma só vez. Vou travar porque eu gosto, mas você nem precisaria travar. Ao fazer isso, ele vai pegar para cada uma dessas linhas e vai montar ele automaticamente. Mas eu também quero por colunas ali. Eu quero também pelas datas. Veja só. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios 2. Vou pegar então a nossa data, que nós temos aqui na coluna data. Ponto e vírgula. Quais são os critérios? Vou voltar no fluxo de caixa. E vou pegar então essas datas que eu tenho no cabeçalho.
travei, e agora que vem uma coisa interessante. Vou fechar parênteses, e com uma fórmula, ele vai fazer então a soma para todos eles de uma forma única, utilizando então o conceito de matrizes dinâmicas, onde ele está fazendo então uma soma. Quando for saldo e bancos, e dia 1º. Quando for saldo e bancos, e dia 2. Quando for saldo e banco, e dia 3. Porque ele já entendeu, então, que eu estou trabalhando aqui com uma matriz dinâmica, que ele tem que fazer dessa forma aqui. Considerando para essas somas esses critérios. Então, para cada critério aqui, ele foi lá e fez essa soma. O que é bem interessante. Daí, de uma forma fácil, eu consigo copiar e colar aqui embaixo. Ah, mas não pegou o mesmo período. Não tem problema, só vim aqui arrastar, ó. E pronto, ó. Agora ele está mudando aqui e pegando as saídas. Perceba que nós só temos fórmula aqui. Não temos fórmula aqui, não temos fórmula aqui, não temos fórmula em nenhum outro lugar, apenas aqui. Ah, eu não tenho um Office 365, não deu certo aqui. Não tem importância. Se você não tem um Office 365, ao invés de você fazer desse jeito aqui, você faz, para cada uma dessas células aqui, você faz a fórmula, né? Daí, nesse caso, você teria que fazer, para cada uma dessas linhas aqui, você ia fazer de uma forma um pouco diferente. Ia fazer assim, ó, igual soma Cs, vou fazer para você ver. Igual soma Cs, vou pegar de novo o nosso intervalo aqui, ó, de valor que nós iremos somar. Intervalo de critérios, tipo ponto e vírgula. O critério, então, eu vou pegar apenas um critério aqui e vou marcar ele aqui, ó. E vou marcar ele apenas a coluna travada. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2, onde eu vou pegar então a nossa data. Ponto e vírgula, eu vou voltar em fluxo de caixa. E aqui em fluxo de caixa eu vou pegar então a D4. E vou travar então, pegando apenas a nossa linha nesse caso, para ele não mudar a linha, ele sempre está naquela linha. Tá bom? Só isso, fecha parênteses aqui, dá um Enter, e ele pegou para aquela linha ali. Agora, quando eu copio ela para todos, ele automaticamente então vai fazer a soma para cada um deles, olha ali. Está fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, sabe? Só que antes a gente fez com uma fórmula só, e esse aqui a gente fez uma fórmula para cada um. Claro que esse aqui fica bem mais pesado. Vou dar um Ctrl Z e voltar como estava antes. Veja que são os mesmos valores, exatamente a mesma coisa, né? Só que com o Office 365 ele fica mais leve e mais dinâmico. Inclusive, se eu tivesse uma nova conta, ele automaticamente se ajustaria. Se eu tivesse menos datas ou mais datas, ele automaticamente se ajustaria também. Ok? Então, feito. Aqui eu vou fazer a soma, então, para cada um deles, né? Fiz a soma aqui. Soma. Por acaso, ele tem o mesmo tamanho aqui embaixo, se não me engano. Tem o mesmo tamanho, então eu só copiei e colei aqui embaixo a nossa soma também. E aqui nosso fluxo de caixa líquido eu vou fazer assim, ó. Igual, entradas menos saídas. Copiei e colei aqui. E então agora nós temos as nossas entradas e nossas saídas para saber se entrou mais do que saiu em cada um desses dias. Então veja só. Então, agora eu vou fazer o saldo do dia. Então o saldo inicial aqui vai ser o saldo, as entradas menos as saídas. Ok. E nesse caso aqui do saldo do dia anterior, vai ser sempre a saldo do dia aqui, né? Vai ser sempre esse saldo ali. Então, eu simplesmente vou fazer assim. Sempre vai pegar o do anterior. E esse aqui vai ser, então, o saldo do dia, onde nós teremos, então, o saldo do dia anterior menos mais a movimentação. O saldo do dia anterior, que seria esse aqui, mais a nossa movimentação, fluxo líquido. E assim nós teremos, então, a nossa movimentação com o saldo, as entradas e as saídas. Pegando ali e montando, então, a informação com o saldo anterior. E nós temos, então, o nosso saldo do dia anterior. Tá? Então, ficou desse jeito a nossa movimentação aqui. Agora, nós vamos criar, então, a nossa movimentação aqui. Então, já está pronto. Agora, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor. Caso ela não esteja ativa, você vai dar um botão direito em qualquer lugar aqui. Personalizar faixa de opções. E vai marcar aqui, ó, desenvolvedor. Vai dar um OK. Então, agora você vai vir na guia desenvolvedor, inserir. E você vai selecionar aqui barra de rolagem. Desenha ele aqui ao lado da nossa tabela, do jeito que você quiser, só seleciona, clica e arrasta e pronto. Então ele vai fazer essa barrinha aqui. Agora nós vamos fazer com que essa barrinha funcione. Para isso você vai dar um botão direito sobre ela, formatar controle, e aqui em vínculo de célula, nós vamos clicar nessa setinha, e nós vamos ali em configurações, vamos selecionar movimentação. Movimentação. Clica na linguinha de novo ali, e pronto, né? Nós já temos ali então.
e temos todos os dados ali, ó. Valor mínimo vai ser 0 mesmo, valor máximo, daí você coloca o valor que for ali, tá? Que eu vou botar 1000, sei lá, qualquer valor ali. Incremental de 1, tá certo? 10, ok. 1000 dias, vamos dizer que se fosse, né? De ser 365 do ano, né? E vou dar um ok. Pronto. Então já está funcionando. Quando eu vou vir aqui em configurações, você vai ver que está 0, né? Quando eu faço agora para baixo, ele veio e mudou, ó. Tá vendo? 2, 3, 4. Não é mais a partir do 1. Por quê? Agora ele está 1 mais 1, ou seja, 2. E ele mudou aqui em cima. E quando eu faço aqui de novo, ó, 3. E por aí vai. Essa coluna a gente não precisa mais. Vou ficar oculto ali. E agora pronto, a nossa movimentação do fluxo de caixa já está funcionando, tá? Para a gente melhorar e deixar ela mais legal ainda, a gente pode criar também um gráfico, mostrando então essa movimentação com as entradas e saídas ali, o nosso fluxo líquido. E fica bacana também, como eu vou mostrar agora para você. Então eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar a nossa data aqui em cima. Vou selecionar as nossas entradas, saídas, totais, né? E o fluxo líquido. E vou dar um Alt F1. Automaticamente ele veio aqui e já identificou ali a data ali em cima, já identificou o nosso fluxo líquido. Vou vir aqui, vou puxar para o lado, aumentar ele, né? E aqui nós vamos mudar então os nomes que a gente tem ali, porque não tem nome, né? Então vamos só ajustar ele. Então aqui você vem selecionar dados. Na série 1 nós temos ali editar, só para a gente ver ali, ó, são as entradas. Eu vou botar entradas. Aqui eu vou mudar, então, saídas, né? E aqui, fluxo líquido. Pronto. Tá? Vou dar um OK. Ficou assim. Ainda não ficou tão legal porque tem essa barrinha meio solta aqui, né? De entrada e saída. Botão direito. Você pode vir aqui alterar tipo de gráfico e vir aqui em combinação. E aqui, ao invés de estar desse jeito, ele já até ajustou, ó. Colocou como de linha. Você pode fazer também desse jeito, ó. Colocar assim e fica mais bacana, porque ele tem movimentação às vezes positiva e negativa, né? Então fica melhor para você visualizar ele assim. Vou dar um OK aqui, ó. E agora a gente tem as entradas e saídas, de acordo com cada valor, né? Os valores ali. E aqui também você tem a movimentação mostrando, então, como é que foi o fluxo líquido de caixa em cada dia ali. Tá bom? Fluxo de caixa. E agora, quando a gente vem em movimento, ó, automaticamente também o nosso gráfico se movimenta de acordo com as datas que você tem ali. E o nosso fluxo de caixa, então, ficou pronto. Então, ao longo desse vídeo, você aprendeu várias técnicas e como montar, então, um projeto para um fluxo de caixa com movimentação. Nós mostramos bem passo a passo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, isso nos ajuda demais. E também se inscreva no nosso canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. O material dessa aula está aqui disponível aqui embaixo na descrição. E também te convido a conhecer a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel, onde você tem uma formação realmente completa para você se destacar no mercado de trabalho. Ela vai desde o Excel básico até o VBA, com Excel básico, avançado, avançado 2 com matriz dinâmicas, Excel financeiro HP12C, Excel dashboards, e você ainda tem, por último, Excel lógica de programação e VBA para você aprender a automatizar suas tarefas dentro do Excel. É uma formação extremamente completa, onde você também tem certificado para cada um desses cursos. Bom, então é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você tem ainda 30 dias de garantia e sempre que você tiver uma atualização, você também vai receber. Lembrando que todos esses cursos, essa formação é com acesso vitalício e também multiplataforma. Funciona no teu celular, no teu tablet, no computador da empresa, em casa, onde você estiver. Você vai poder estudar 24 horas por dia, ele vai estar disponível para você. Ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.